Esse trabalho, na verdade, a gente começou em 2015? 16. E eu já tinha feito. E eu primeiro pensei, não, vou refazer tudo. Depois eu pensei, eu li meu texto, vi minha apresentação e falei, não, eu não vou mudar nada. E eu resolvi fazer uma apresentação comentada de quem eu era quando eu fiz esse texto, antes do doutorado, e quem eu sou agora, depois do doutorado e depois de um trabalho que mudou minha vida. E que tem tudo a ver com o núcleo, com o design e comigo. Bom, que vidas queremos desenhar com design? Eu não começo porque não andou, com essa foto, que é a foto do meu doutorado, e que eu acho que foi a foto ou a imagem que mais representa o que foi minha pesquisa e representa o impacto que trabalhar com pessoas com deficiência teve na minha vida. E essa frase que fala, me olho o que eu olho, é minha criação, isso que vejo. Eu entendi, depois de 4 anos de doutorado, que na verdade é que vidas a gente quer contar com o design, né? Eu contei uma história, que foi a minha história da minha pesquisa em parceria com esse grupo, com a Jaque, com esse menino. E essa foto diz muito, ou diz tudo, sobre o que eu penso e o que eu acredito quando eu vim parar no design, apesar de não ser designer. Então, a primeira coisa que aconteceu quando a Jaque deu esse desafio lá em 2016, que vidas queremos desenhar com design, eu levei um susto com essa pergunta. Eu falei, como assim, né? Achei uma pergunta prepotente, achei uma pergunta descabida. Eu falei, como assim, né? É utópico. Quem sou eu para querer desenhar uma vida? Mas aí eu me deparei com esse texto do Galeano que fala que a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, na verdade, eu acho que essa pergunta me fez repensar o meu lugar no design, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu escolhi estar aqui? Que utopia é essa de a gente pensar que a gente pode mudar alguma coisa? Mas a gente pode sim, o que a gente não pode é parar de andar. E aí a primeira pergunta que eu me fiz foi de que vida a gente está falando, né? Que vida é essa que a gente está se propondo a mudar? E a segunda pergunta é que design é esse, né? Então, o que em princípio parecia uma pergunta, primeiro me pareceu prepotente, depois utópica, depois, na verdade, ela foi super instigadora no sentido de eu realmente questionar o que é isso que eu estou assumindo profissionalmente, pessoalmente na minha vida. Gente, entrou uma animação aí que não fui eu que pus não, tá? Tô rolando, né? Tá tranquilo, tá favorável. Que vidas, né? De que vidas eu tô falando? Que direção é essa, né? Para onde eu quero ir? Na verdade, eu pensei que a gente... Olha isso. Eu pensei que a gente está falando de uma vida coletiva e de uma vida diversa, né? Eu não estou falando de uma vida. Eu estou falando de uma vida que envolve muitas vidas e que é muito diversa. Não existe uma vida. Não está ajudando, amigo, eu tenho tempo. Que é uma vida social, mas que ela é permeada por individualidades, né? Somos um grupo porque somos cada um. Ela é uma vida que ela tem essas singularidades, mas é uma vida permeada por culturas, que muitas vezes são culturas, vamos dizer, nucleares, né? E nós aqui temos uma cultura, vamos dizer, puquiana, que temos uma cultura carioca, que temos uma cultura brasileira, que temos uma cultura mundial, mas a gente não deixa de ter uma vida singular. Então, na verdade, eu estou falando de culturas, de singularidades, de social, de individualidade, de coletivo e de diversidade. Então, como é que eu posso pensar em projetar para essas vidas? Que design é esse que dá conta de tantos elementos e pensando numa coisa a partir de uma premissa muito, que eu considero muito cara, que é a vida de alguém, né? Que é a representatividade da vida de alguém. Quando a Jaque fala que o filho dela fala, eu não estou aqui, isso é muito sério.
né? Quando uma criança entra numa escola e não se sente pertencente àquele grupo e ela vai passar 360 dias, pelo menos, naquela função, é muito sério. Jesus. Então, me veio a perguntar novamente, né? Que vidas queremos desenhar com design? E isso eu tirei do meu texto, do texto escrito, que eu pensei em mim, né? Que eu só me permito desenhar vidas com o objetivo de respeitar individualidades e singularidades, de modo que essa produção faça sentido em uma trama social. Não tem como eu pensar no meu papel, quando eu falo em design, em designer, em mim aqui, eu penso em mim profissionalmente, né? Que carrega a pessoa que eu sou. Mas eu acho que profissionalmente a gente tem um papel muito forte social. E eu não estou falando aqui, também estou, né? Mas de militância. Mas no sentido de que eu faço alguma coisa, eu faço com alguém, para alguém, num contexto. E que nesse grupo, né? Nesse núcleo de pesquisa, na verdade eu acho que isso é o que o Bakhtin, o pensamento dele é o que guia a gente, e desse entendimento que a sociedade e os indivíduos estabelecem relações polifônicas onde os signos são construídos através das vozes presentes e atuantes no contexto social. Eu penso que não tem como pensar design sem pensar sociedade, não tem como pensar design sem pensar a dimensão social do design, não tem como pensar o designer sem pensar nele coletivamente. Aperta 2 vezes que eu acho que... Ele vai me ajudar aqui no tempo. E isso aqui eu estou trazendo um pouco do que seriam, vamos dizer assim, as concepções teóricas do meu texto e da minha pesquisa. E o Vygotsky, quem me conhece, sabe que, assim como Bakhtin está para Jacques, Vygotsky está para mim, que a dimensão sociocultural da formação do sujeito, e na capacidade, está faltando alguma coisa, de as crianças usarem a linguagem como instrumento para a solução de problemas experienciados no contexto social em que vivem. Experiências vividas, experimentadas, o sujeito em ação. Não tem, ao meu ver, como a gente pensar que vidas a gente quer desenhar se a gente não pensa as experiências dessa vida. Quem são os sujeitos que estão vivendo essas experiências? E mediado por que signos esses sujeitos estão vivendo, né? Mais um. Foi. E o Maturana, quando ele diz que nós vivemos na experiência, na praxis de viver de seres humanos, no fluir de sermos sistemas vivos na linguagem, como algo que acontece em nós e a nós à medida que linguageamos. Ele diz que é no ato da gente linguagear, e aqui eu acho que a gente pode se apropriar desse linguagear enquanto um conceito amplo de linguagem, né? Que a gente só consegue se constituir enquanto sujeito, enquanto ser humano, quando a gente experimenta e vivencia essa linguagem, né? Quando ele fala da experiência, da praxis. Não tem como a gente pensar a vida sem a experiência, muito menos projetar com alguém ou para alguém sem levar em conta essa experiência. E aqui é a frase que eu acho que mais define o que eu penso sobre que vidas queremos desenhar com design e o que eu acredito que talvez seja o meu entendimento sobre isso, quer dizer, o ser não é dado, ele é inventivo. A vida ela não existe per se, ela existe biologicamente, né? Biologicamente a gente é o que a gente é, mas a vida que a gente vive, seja individualmente ou coletivamente, de certa forma, ela é inventada. É a gente que cria, a gente que constrói. Então, quando ela fala que o ser não é dado, mas ele é inventivo, eu acho que aqui o designer tem uma grande função, né? Quer dizer, que vida a gente vai ajudar a inventar, né? Que vida a gente está se propondo a inventar junto com o outro, a inventar coletivamente. E eu acredito, quando eu penso em design, principalmente da minha experiência profissional no último ano, que foi viajando pelo Nordeste e pelo interior do Rio de Janeiro, fazendo o que eu entendo como design em parceria,
que é ajudando famílias e profissionais da área da saúde a construírem através do material que se tem, que é papelão, caixa, tecido, enfim, objetos de estimulação precoce para crianças com a síndrome da Zika. Eu entendi isso, né, que na verdade é entender o projeto como potência. Eu acho que nunca aquela frase do designer como catalisador fez tanto sentido, porque nas oficinas que eu dou, tem crianças com a síndrome da Zika, as famílias e os profissionais, todo mundo junto. E todo mundo desenvolve em grupo o seu projeto, né, os seus objetos de estimulação precoce, mas o que acontece a partir dessa construção coletiva é que eu acho que é o grande gancho para o trabalho que eu acredito, que é discutir as possibilidades da gente se inventar, da gente discutir os nossos comprometimentos com a infância, né? Que eu acho que eu falo que eu tenho 3 paixões na vida: linguagem, infância e a minha filha. E vamos dizer assim, no âmbito do design, eu penso que os objetos, eu uso muito o Flusser, né, quando ele fala que os objetos de uso são mediações entre mim e os homens, né, entre mim e os outros, e não meros objetos, são também intersubjetivos e dialógicos. É disso que eu estou falando, porque quando eu vejo, numa oficina que eu fiz, e tinha uma avó, que a mãe, quando teve o filho da criança com Zika, foi embora e largou, não aceitou a criança e largou com a avó. Era uma criança muito comprometida. E a gente fez uma oficina, e era uma pessoa muito, 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 muito humilde do interior da Bahia. E na oficina, durante o processo de fazer os objetos de estimulação, a criança rolou, já era uma criança de 2 anos, ela rolou pela primeira vez e sustentou o pescoço para ver a luz que a gente tinha colocado atrás de um objeto. Ficou todo mundo muito encantado, a avó olhando, e no final, essa avó chorando muito, ela falou assim: eu estou traduzindo, tá? Não é a linguagem dela. Ela falou: eu precisei ver vocês vibrarem com a minha neta para eu ter orgulho dela. Então, quando eu falo que a gente está falando disso, do que é intersubjetivo, do que é dialógico, do que é mediação, é disso que eu estou falando, né? É projeto como potência, porque é você acreditar que aquilo que pura e simplesmente era uma caixa de papelão trouxe uma criação de identidade entre essa avó e essa criança, que não haveria sessão de terapia de fono, físio, TO, que desse conta daquilo. Foi preciso ela ver o orgulho de todo mundo, da gente coletivamente ter conseguido fazer com que a neta dela rolasse, para ela sentir orgulho daquela neta e poder se empenhar naquele tratamento. Então, quando eu falo de projeto como potência, é disso que eu estou falando. Design como agentes catalisadores, né? E o design também como processo catalisador, né? Eu acho que ele traz essa dimensão de que quando a gente fala que a gente está projetando com alguém, não para alguém, é mais do que isso, né? A gente está projetando, ajudando o outro. A gente não está projetando, a gente está junto com o outro, tentando trazer algum sentido para aquela vida, para aquele momento. E que, ao projetar o design, ele está dando forma a materializações dos ideais e das incoerências de nossa sociedade e das suas manifestações culturais, como também anunciando novos caminhos. Quando a Jaque falou aqui da ação, né, que a gente veio da ação, deu uma pausa e estamos voltando para a ação, eu acredito que foi isso que eu vivi, e agora estou voltando para cá, né, para fazer o pós-doc a partir desse projeto. E pensando exatamente nisso, quer dizer, a gente vai cheio de verdade para trabalhar, sai da teoria, né? Faz doutorado, pensa um monte de coisa, se acha muito potente naquilo que faz, e não é que a gente não seja, mas quando a gente encontra o outro, encontra a realidade, encontra a prática, e que a gente tenta colocar toda aquela teoria em prática, a gente é sacudido pelo outro. Né? A gente é atravessado pela dimensão do outro, pela demanda do outro, e a gente é obrigado a lidar com essas incoerências da gente, da sociedade, e entender que aquela prepotência da gente é prepotência mesmo, mas que talvez nos leve a esse lugar de utopia que nos faça acreditar no que a gente faz, né?
e que o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações. Eu gosto muito desse contraditório, porque a gente sai com muita certeza, acredita em muita coisa, mas a gente se depara às vezes tendo que fazer aquelas gambiarras que a gente nem acredita tanto, mas que naquele momento se faz necessário. Eu acho que é eternamente você ser questionado do que você está fazendo ali, com aquela certeza, né, do eu sei. Enfim, né, que design é esse? Como é que eu resumo isso tudo que eu estou falando? Que o design que se propõe questionar vidas, questionar que vidas quer desenhar, não é exclusivamente orientado por leis, normas ou princípios de acessibilidade. Estou falando do âmbito da inclusão aqui, tá? Está para além, reside no compromisso de perceber a si e ao outro como ser social, em que o foco está em projetar onde caiba o outro como legítimo na convivência. Situa-se no imbricamento entre a ética e estética, posto que a ética encontra-se no âmbito da praxis vivida em sociedade. Não tem como a gente pensar a gente indivíduo, a gente profissional, a gente mãe, a gente professor, a gente orientador, sem pensar na gente enquanto grupo, na prática, e sem pensar no outro como legítimo na convivência. O outro, a gente está vivendo isso agora, né? O outro pode ser tudo aquilo que a gente olha e fala, meu Deus, que ser humano é esse? Mas ainda assim a vida dele é legítima. Ainda assim eu tenho que conviver com a legitimidade da vida dele. E eu acho que esse é o desafio. Porque afinal, que vidas queremos desenhar com design? Queremos desenhar vidas com design? Design desenha vidas, que vidas e que design? Na verdade, eu acho que eu volto, quando eu falei que eu ia fazer essa coisa comentada, eu terminei isso pensando em outras questões, né? Já enquanto a Jaque estava falando, eu ainda pensei que vidas a gente quer contar com design, né? Ela estava aqui contando uma história, a narrativa dela, o olhar dela sobre a trajetória de um grupo. E de certa forma é isso, né? Cada um aqui está contando uma trajetória, uma vida, uma prática, uma experiência. E é isso.